Porteira aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No episódio de hoje eu converso com uma amiga que foi minha parceira de trabalho durante um bom tempo. Nome forte na comunicação focada no agro em Mato Grosso, tem vocação natural para falar sobre os temas do campo. Filha de trabalhadores rurais gaúchos, foi testemunha participativa da migração de muitos sulistas que ajudaram a transformar o Cerrado num grande celeiro de alimentos. Enquanto acompanhava os pais realizarem o sonho de cultivar terras próprias, fez carreira no telejornalismo. 16 anos depois de dar os primeiros passos na TV, inicia uma nova jornada profissional, unindo o desafio de empreender com a vontade de contribuir na construção de uma nova imagem do agro, mais fiel à realidade da grande maioria das fazendas. Ela ainda era criança quando chegou ao Médio Norte de Mato Grosso e viu de perto o crescimento da região que virou o ícone na produção de grãos do país. A vivência teve um papel importante na profissão escolhida pela Dejane Arnold, garantindo que a jornalista falasse sempre com muita propriedade sobre o agronegócio. Naturalmente, o caminho do telejornalismo a levou a apresentar o programa Agro, que foi o mais tradicional da TV aberta no estado, o MT Rural. Este ano, decidiu dar vida ao sonho de ser empresária, mantendo os pés na comunicação e o olhar no campo. Dejane Arnold, minha eterna parceira de televisão, de MT Rural, bons tempos, aliás, né, Deja? E que legal conversar contigo agora. Uma outra proposta, uma outra fase, tanto da sua quanto da minha vida, e agora por um meio de comunicação que a gente não fazia uso naquele momento, né, naquela época, que é justamente o podcast, tentar segurar a audiência, né, fazer com que as pessoas nos ouçam por meio apenas da voz e não da imagem. Deja, obrigado por estar aqui e aceitar esse convite para a gente trocar uma ideia, conhecer um pouco mais da tua trajetória, da tua história. Eu acho que é bem bacana a tua trajetória de vida. Eu sou testemunha do quanto você se dedica a comunicar o setor e acho que você tem muito a contribuir. Obrigado, primeiramente, por estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada por esse convite. A gente tem tanto a falar, né? E como você bem lembrou, isso não fazia parte, né, da nossa forma de comunicar o agro há bem pouco tempo. A gente contava muito com o vídeo, a imagem, e hoje, né, que bom que a gente pode, então, levar informação, levar conteúdo de qualidade para o setor, que precisa muito comunicar, e a gente está aí. E saímos, então, do que estávamos habituados, mas a gente continua firme e forte, parceiros aí do agro. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Legal, Deja. Também estou bastante satisfeito com essa nova forma também de comunicar e sei que você está com um desafio novo, muito bacana, que você vai mencionar, vai explicar aqui para a gente daqui a pouquinho. Mas eu queria resgatar, como a gente costuma fazer no início do programa aqui, sempre contar um pouquinho da origem de cada um dos entrevistados. E você, a tua história com o agro vem de berço, né? Você inicialmente não é filha de produtor rural, na época seu pai não era produtor rural, mas já vivia a realidade do campo. Eu queria que você resgatasse um pouquinho pra gente dessa história, você que não é natural também de Mato Grosso, né? Você é mais uma sulista que veio pra cá junto com a família. É isso mesmo, eu sou gaúcha, cheguei em Mato Grosso, na época eu tinha 5 anos de idade, e meu pai sempre foi trabalhador rural, meu pai e minha mãe, ambos de famílias de trabalhadores rurais. E o campo sempre esteve presente, né? Eu nasci e morei em uma comunidade rural pequena, em Itapera, no Rio Grande do Sul, a comunidade da Vila Teutônia. Visito lá e me emociono muito sempre que vou. E meu pai, então, tinha esse sonho de ter um pedaço de terra maior, né? E ele veio, a convite do patrão dele na época, conhecer Mato Grosso. Ficou encantado e voltou para casa só para fazer as malas, pegar a esposa e os 2 filhos pequenos, colocou todo mundo, a mobília e o Fusca bege em cima de um caminhão e rumamos para esse centro-oeste.
com um sonho, né, na cabeça, com uma vontade e sempre muita disposição para trabalhar. Tenho muito orgulho do meu pai de sempre se empenhar muito na produção, acreditar, e ele conseguiu o pedaço de terra dele. Não é muito diante das quantidades, né, das áreas que são cultivadas em Mato Grosso, mas ele é extremamente satisfeito com a história e com o que ele construiu, graças a Deus. Deixou um legado muito bacana. Hoje está aposentado, está curtindo um pouco mais a vida. Mas essa é a história original, assim, como chegamos a Mato Grosso. E chegamos em Lucas do Rio Verde, uma cidade fantástica. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Lucas do Rio Verde, me considero de lá. Minhas raízes mato-grossenses são de Lucas. E foi lá que a gente cresceu, foi lá que eu saí para estudar. E aí, no jornalismo, né? É interessante a gente ouvir você relatando, né, a lembrança que você tem da história familiar. Você veio para cá muito criança, ainda apenas, mas claro, cresceu sabendo das origens. Isso é sempre muito importante, né? Porque quando a gente sabe de fato da nossa origem, a gente sempre valoriza essa origem e dá sempre mais importância a tudo que a gente conquista, né? Eu tenho isso para mim e você é um exemplo claro desse pensamento também. E eu queria duas coisas. Primeiro, que você me dissesse quando você veio para cá, a idade que você tinha, o que você lembra desse seu primeiro contato com o Mato Grosso, lá em Lucas do Rio Verde. A cidade naquele momento ainda estava em fase inicial, né? Esse é um dos pontos. E o outro é que, de fato, a tua história é semelhante à história dos seus pais, né? E você junto disso, e o seu irmão também, a de tantos outros, né, sulistas, seja do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, de outros estados que vieram para Mato Grosso para encontrar oportunidades, em busca de oportunidades no campo, e ajudaram a transformar esse estado. A sua história, né, a história da sua família também representa esse movimento que aconteceu 30 anos atrás aqui, 40 anos atrás no estado, e que fez Mato Grosso realmente acontecer, né? Exatamente. A primeira lembrança que eu tenho, eu tinha 5 anos. Nós chegamos, era final da tarde, começo da noite, de um sábado, e fomos direto para uma festa junina. E aquilo ali para uma criança é muito legal, né? A gente já chegou numa festa. Mas justamente porque toda a família queria nos recepcionar e estava nessa festa. E eu tenho muito nítido na minha lembrança, assim, todo o trabalho do meu pai no campo, da minha mãe, com leite, animais de criação, galinha, mexendo na horta e vivenciando essa rotina no campo, né? Isso é muito legal. E como você lembrou, é a história de vida de muitos pioneiros da época. Eu lembro de vizinhos que contavam que chegaram a Mato Grosso também com um carro, a família inteira dentro, algumas malas de roupa, e muitos mesmo, em Lucas do Rio Verde, moraram durante algum tempo, enquanto faziam a casa, moraram de improviso em barracos, de madeira fina, de lona. Por sorte, por Deus, Mato Grosso não tem frio e geada, então, nesses momentos se escapa, né? A família consegue ficar bem, e eles cresceram assim, e hoje são agricultores tecnificados, são pessoas que têm uma história e uma conquista muito grande para mostrar. Mato Grosso foi feito mesmo por esses homens e essas mulheres que abraçaram e acreditaram, e tiveram muita fé em continuar. E eu falo mulheres porque eu acho que esse apoio é fundamental. Minha mãe veio para Mato Grosso sem conhecer, sem saber a casa em que ia morar e que os filhos iam ficar, sem saber a escola em que os filhos poderiam estudar, mas ela veio na confiança, na garantia e na fé de ter um futuro melhor. E isso foi feito. Não foi fácil, não foram flores, mas hoje a gente tem muito a comemorar, graças a Deus, assim como muitos produtores de Mato Grosso que fizeram esse estado. Legal, Deja. Eu acho importantíssimo esse registro que você faz, né, e trazendo à tona essa história e da participação da mulher, de quanto isso foi importante, é importante, mas o quanto tem que ser valorizado desde lá atrás, né, porque
a gente imagina que hoje a gente tem uma realidade, né, de muita pujança no agro, mas 30, 40 anos atrás a situação era completamente diferente, né? Era um estado a ser descoberto, era um estado a ser preparado, era uma logística ineficiente, né, que não existia. E aí você muitas vezes viu histórias de pessoas que largaram um certo conforto no sul para começar do zero, literalmente aqui, né? Então, realmente não foi fácil. Muitas das histórias que a gente ouve, a gente realmente escuta justamente isso, né? O apoio das mulheres naquela época desempenhava um outro papel, que era justamente o de dar esse esteio, né? Sempre muito importante lembrar dessa passagem. Já desde sempre foi importante a presença feminina no campo, né? Mesmo que naquela época não estivesse de frente no campo, ou tomando a frente das rédeas, mas estava ali sempre no backstage, garantindo todo o sucesso, né, e todo o suporte da família. Isso é muito importante, né? Acho que você vivenciou isso muito, né? É isso mesmo. E ao longo da profissão como jornalista, eu pude pegar outros depoimentos justamente semelhantes. Eu lembro que em 2007 eu estava em Sinop e eu fiz uma série de reportagens sobre as pessoas que vieram no final da década de 70 para Mato Grosso, na famosa Marcha para o Oeste. A região de Terra Nova do Norte foi amplamente povoada por pessoas e famílias daquela região oeste do Rio Grande do Sul. Elas enfrentavam a falta de energia elétrica. Isso eu tenho também muito claro na minha memória. Lucas do Rio Verde, na época, era movida a motor, então tinha horário para começar a energia e horário para terminar. E voltando à questão de Terra Nova, os relatos dos pequenos produtores que recebiam uma parcela de terra, eles dormiam à noite com o som da onça ao lado, eles tinham que enfrentar dias com famílias inteiras com malária, muitos não sobreviveram, algumas famílias retornaram ao sul. Então, aqueles que enfrentaram toda essa dificuldade, realmente eles merecem os parabéns, merecem que a gente reconheça essa conquista e essa vitória, porque eles desbravaram mesmo. Pequenos ou grandes, mas muitos vieram para cá com um sonho e com um pedacinho de terra e foram evoluindo e construindo. Exatamente, fica esse registro aqui. Eu particularmente gosto de ouvir histórias, né, e de ajudar a contá-las. E desde 2008, vindo para Mato Grosso, foram muitas e muitas histórias dessa natureza que a gente ouve. Realmente é muito legal a gente tentar se colocar no lugar, né? Você vivenciou isso, eu não vivenciei isso, mas é tentar se colocar no lugar de fato de entender a dimensão de tudo isso, né? Imagina você sair hoje de um seu conforto e começar do zero em um outro lugar e ajudar a desbravar. Realmente tem que se pensar se você teria coragem de fazer isso, né? Acho que sempre quando a gente olha para Mato Grosso, acho que vale a pena. Todos nós fazemos esse exercício, né, de nos colocarmos no lugar e pensar se 30, 40 anos atrás estaríamos dispostos a enfrentar tudo que foi enfrentado para construir o que a gente vê hoje. Então acho que é sempre legal a gente resgatar essas lembranças e aqui você faz isso muito bem. E assim, se a gente fizer um recorte para parar para pensar que há 30, 40 anos a comunicação era outra. Então, para saber se a família lá no sul estava bem, era uma carta que levava semanas, né? Então, hoje talvez o desbravar seja totalmente diferente, com tecnologia, com meios de locomoção mais fáceis, acessíveis. Naquela época era literalmente no escuro, era se jogar numa aventura e ter muita fé para que desse certo. E, claro, muito trabalho, né? Hoje também depende de muito trabalho, mas a estrutura está mais montada, né? Exatamente, exatamente, né? São outras realidades, né? Você tocou num ponto, acho que legal aí, né? O desbravar hoje seria diferente, né? Mas ainda assim, acho que vale pensar, estaríamos dispostos, né, a desbravar? Realmente tem que ter um desprendimento de conforto para começar do zero. Agora, Deja, você ali na tua início das suas respostas ali, você já falou, e obviamente as pessoas que te conhecem, né, sabem, você é jornalista. O seu pai e sua mãe, trabalhadores rurais, conseguiram conquistar, né, à base de muito suor, de dedicação, um pedaço de terra. Começaram também ali a seguir o caminho da agricultura. Seu irmão seguiu por um outro caminho, ligado ao campo, mas você optou pelo jornalismo. Me conta isso, né? Como foi essa escolha da tua profissão? Pois é, eu tinha tudo para fazer agronomia, né? Puxada pelo meu irmão,
que a todo custo queria que eu fosse sócia dele, ele é engenheiro agrônomo, e eu tinha no coração uma vontade de comunicar. Eu sempre fui muito ligada, na escola mesmo, nos primeiros anos da escola, ligada com teatro, ligada com o jornalzinho do colégio. E eu gostava muito disso, sempre fui muito comunicativa. E eu tinha a ideia de fazer jornalismo. E uma coisa que fez parte da minha vida profissional e muito da sua também, que eu cresci assistindo ao Globo Rural. Eu acordava cedo aos domingos de manhã, criança, e corria para frente da TV, assistia o Globo Rural e a Fórmula 1. E eu sei que a Fórmula 1 é muito importante para você também, né, parceiro? E aí, o Globo Rural, então, era uma vontade. E quando eu escolhi a faculdade, até eu não sabia que eu queria TV. Eu pensava que TV não era para mim. Caí na TV Centro-América, no estágio, e de lá eu saí só depois de 16 anos de trabalho. Me cativou, é algo apaixonante mesmo. E o jornalismo agro entrou justamente quando eu iniciei a carreira de repórter em Sinop. Havia essa necessidade de uma pessoa que entendesse de agro. Eu tinha uma facilidade maior porque eu morava, eu cresci no campo, né? Então, eu entendi aquele ambiente não era estranho para mim. Então, eu me apresentei aos editores do Globo Rural na época, falei a eles que eu tinha essa vontade e a coisa foi andando, foi fluindo. Deu para entender que você quis se desvencilhar do campo, né, se desvincular do campo, mas a paixão e a natureza, né, campestre ali, a tua realidade de vida acabou te direcionando e te alimentando esse interesse de fazer a comunicação focada já no agronegócio ali, por meio dessa vontade que você disse, né, de também participar ali do Globo Rural, qual você fez muitas vezes, uma coisa acabou puxando a outra, né? Exatamente. Eu acho que eu tentei na adolescência sair um pouco dessa rotina do campo, justamente porque estava ficando adolescente, né? Uma jovem que queria mais as coisas da cidade, né? E não entendia tanto o campo, a importância, né? E depois, quando a gente vai tendo uma maturidade e vai valorizando tudo aquilo e vendo toda a história, a gente cai na real. E justamente a vontade de comunicar o agro e mostrar a essência, principalmente porque eu sei como ele é feito, eu sei dos valores que o campo preserva, eu sei como é trabalhado, e quando você vê muitas vezes alguma informação distorcida circulando por aí, isso dói, isso impacta. E aí, como comunicadora, eu posso fazer diferente? Eu posso contribuir de outra forma? Então, vamos lá, essa é a minha missão. Perfeito, e mais do que nunca, né, essa missão é fundamental, né, Deja? O tempo foi passando, né, a necessidade de uma comunicação sempre muito clara do setor ficou maior, né, porque a gente sabe que existem aí, como você disse, muitas informações equivocadas, né, muitas vezes atribuídas pela falta do conhecimento do que é a realidade do setor de fato, né, e sempre muito importante ter pessoas que compreendem, que entendem o que é o campo, que vivenciem, para que essas informações sejam repassadas para todos os públicos de maneira correta, né, fiel ao que é a realidade do campo, como você disse, né, todo o suor e tudo que é feito, todos os valores que estão presentes no campo, né, eles precisam chegar dessa forma ao público. Acho que é fundamental essa responsabilidade de nós comunicadores, ainda mais sendo você filha de produtores rurais, né, de trabalhadores, produtores rurais, isso fica ainda maior. Agora, antes da gente dar sequência desse ponto da conversa, eu queria que você só fizesse um registro aqui do MT Rural, né? Eu tenho certeza que, assim como para mim, tem um carinho muito especial, tem um espaço muito especial esse programa na tua vida, né? O MT Rural, se não me engano, foram um pouco mais de 40 anos, foi descontinuado recentemente, né, pela TV Centro-América, mas é um programa que ele realmente é um grande documentário, se a gente analisar assim em tempo pregresso, né? Do que foi a agricultura, a pecuária, de como se deu essa evolução aqui em Mato Grosso. E desses pouco mais de 40 anos aí, deve ter pelo menos uns 10 anos com você apresentando, você à frente do programa, né? Exatamente. Eu tenho um carinho muito grande por esse programa. E
Eu vou te falar que um pouco antes de, então, deixar o cargo na TV Centro-América, eu recorri aos arquivos do MT Rural. E essa evolução do campo, o MT Rural acompanhou tudo. Eu encontrei reportagens lá das primeiras áreas de pesquisas que os técnicos faziam pelas lavouras de Mato Grosso com o plantio direto. E hoje é uma realidade em quase todo o estado de agricultura. E uma evolução tecnológica na comunicação, como os comunicadores naquela época andavam por esse estado e mostravam a agricultura e pecuária, e depois, com a gente, né, eu iniciei, então, já fazia reportagem na época em Sinop, 2007, 2008, voltei para Cuiabá e pude apresentar, então, tive essa honra de apresentar com o Mirce Vidini, e foi muito bacana, uma experiência inicial, assim, fantástica. E aí, ao longo dos anos, houve uma interrupção, eu saí, eu fui fazer reportagem de rua, de economia, política, para diferentes jornais, e depois eu retornei ao MT Rural. Mas realmente eu tenho um carinho muito, muito grande. Quando o programa foi descontinuado para, então, a inserção de novos programas, de um novo projeto na TV Centro-América, eu fiquei até saudosista, fiz uma postagem nas minhas redes, justamente pelo carinho que eu tenho a esse programa. Tantas histórias que foram mostradas no MT Rural, tantas pessoas que trouxeram conhecimento, que puderam falar do agro, expor o agro, e, claro, fazendo o MT Rural, essas reportagens de agro também ganharam espaço nacionalmente, porque elas eram enviadas ao Globo Rural, né? Então, o MT Rural contribuiu muito para essa visibilidade também nacional do agro, da agropecuária mato-grossense. Exatamente, é uma análise essencial e que eu concordo muito com a que você está fazendo, porque realmente foi uma história de um programa de televisão, de TV aberta, né, que acompanhou toda essa evolução do estado, com todos os exemplos que você citou aqui, e que retratou de fato o campo, né, e eu estou dizendo aqui, reforço, para TV aberta, ou seja, para todos os públicos, né, de como é a realidade do agronegócio aqui em Mato Grosso. Então fica também esse registro, a contribuição que o MT Rural teve, sem sombra de dúvidas, para mostrar ao Brasil, né, e ao mundo aí o que é o agronegócio aqui em Mato Grosso, como aconteceu essa evolução. E é legal quando você fala também, né, de nós jornalistas, né, de que maneira essa comunicação também mudou nesse período, né? Como os repórteres aqui, você foi falando, e eu fui me recordando de alguns arquivos também que nós chegamos a olhar aí, né, quando estava trabalhando com vocês ali na Centro-América, no MT Rural, e que a gente comentava de fato como que mudou a maneira de comunicar o agro, né? Como mudou a maneira de falar ao público-alvo do programa, né? Ao público que não era o alvo do programa, mas enfim, houve também uma grande evolução que você registra aqui realmente, né? São 40 anos de história, né, Deja? Exatamente, e assim, eu guardo no coração também todo mundo que passou e fez essa história, né? Eu aprendi muito com você, né, parceiro? Como não? A gente trocou muita figurinha e eu aprendi muito, muito mesmo. A forma de contar, eu acho que essa forma evoluiu muito para a gente tentar também contar o agro e mostrar o que é o agro para as pessoas que não fazem o agro, né? Que não vivenciam. Então, sim, o público era mais voltado ao produtor, mas também para que as outras pessoas entendam a importância desse setor. E por isso também outros programas, né? Outros materiais a gente inseria em outros jornais, né? Isso que era importante também. E continua sendo muito importante essa comunicação fora da porteira, né? Perfeito. Fica aqui o registro, então, dessa excelente contribuição, né, do MT Rural e de toda a equipe, todo mundo que trabalhou durante a história desse programa, né? Vou aproveitar esse momento aqui para mandar um grande abraço para o mestre Valdir Ferreira, nosso grande editor de imagens durante muitos anos. Uma paixão imensa por esse programa, né? Um cuidado, um zelo enorme. É o pessoal que fica nos bastidores, e acho que é um espaço aqui para a gente poder relembrar também um pouquinho dessas pessoas que
tanto ajudam, tanto ajudaram ao longo desse tempo, né? Chica Medeiros também, fazendo jus a todo o conhecimento que tem. Patrone, só complementando, Valdeir Ferreira, vale a pena a gente contar que ele é mestre dos arquivos. Ele tem um arquivo de primeira qualidade. Inclusive, as pessoas que não entendem, mas assim, quando a gente precisa recorrer a uma imagem, que fomos ao campo, uma imagem específica, o arquivo do Valdeir tem. Tem até um arquivo intitulado Berros. Então, se alguma reportagem precisar de um berro de boi, tem naquele arquivo. Ele é sensacional. Exatamente. Mestre Val, grande abraço. Valdeir, que costuma ouvir o podcast, espero que ele ouça, esteja ouvindo esse também. Certamente vai estar. Val, um abraço para o senhor. Obrigado por toda a aula, né, ao longo do tempo que a gente passou trabalhando junto aí. Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? Nas últimas 4 safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de 1.000 toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos em frente, Dejane. Falando de comunicação do agro, né? Você disse que depois dos 16 anos de história aí, né, como jornalista de televisão, você se propôs a um novo desafio, mas sem desvincular as suas raízes e todo o seu know-how, todo o seu conhecimento com o agro, né? Você agora passou para uma outra fase da tua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, não foi fácil. Eu sempre amei o que eu fiz nas telinhas, na TV Centro-América, mas eu tinha no coração essa vontade de empreender e de montar a minha empresa, principalmente para contribuir ainda mais com a comunicação do agro, com o entendimento do setor, com a produção de conteúdo. E então, em abril, agora de 2021, eu montei a Crop Comunicação, que é uma empresa voltada para assessoria e consultoria em comunicação de pessoas, negócios, produtos, entidades do agro. E é uma forma também de sair até da minha zona de conforto, né? Depois de 16 anos, eu estou me reinventando, estou amando fazer isso, contribuir na comunicação, mas de uma outra forma, né? Nos bastidores, auxiliando aí a que pessoas e entidades possam ter uma comunicação melhor com o público. Tanto o público que está lá no campo, que é muitas vezes cliente, e também o público que está na cidade, que precisa entender melhor o que é o agro. Isso é muito legal, né? Você disse algumas coisas que são legais de destacar aqui. Por exemplo, sair da zona de conforto, né? E aí a gente está falando aqui de uma comunicadora, de uma jornalista que sai da zona de conforto para continuar comunicando com outro prisma, né? Com outro produto sendo oferecido, né? Mas com todo o know-how, toda a bagagem, né? E a gente sabe que o sair da zona de conforto, independentemente da profissão, né? Ele realmente é provocador, né? É você se desafiar, é você
buscar respirar novos ares, né, se propor a novos desafios, a novas batalhas, a novos caminhos, né? Isso realmente tem algo motivador, assustador, mas que de fato envolve um prazer assim muito grande em estar fazendo, né? Imagino que você esteja passando nesse momento, como é algo relativamente recente, esteja sentindo ainda toda essa mistura de sentimentos agora, né? E é uma construção. Então, toda construção envolve um risco, né? Mas eu saí muito confiante, porque eu sei do meu potencial, eu gosto muito de fazer isso, e eu tenho um comprometimento muito grande com o que eu faço. Sempre tive isso na minha mente, e essa palavra eu sempre carreguei comigo, comprometimento. Então, depois de 16 anos, não que eu estivesse acomodada, os novos desafios também existiam lá, mas eu queria algo novo, algo que me desafiasse mesmo, algo que eu tivesse que até aprender, de certa forma. Mas eu estou muito feliz, estou realizada realmente, profissionalmente, e construindo algo que vai ser grande, que vai ser maior a cada dia, e é isso que eu estou me dedicando. Perfeito, Deja. Tenho certeza que teu caminho tem uma estrela muito grande que brilha, você vai ter muito sucesso nesse novo desafio, com toda certeza, porque a tua dedicação, quem te conhece, quem trabalhou contigo, pode falar, né? Realmente você se dedica, você é exigente, eu acho que isso é uma pré-condição para quem busca o sucesso, né? Então eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda do teu trabalho nessa nova fase. E você escolheu um nome que também já mostra essa ligação com o campo, né? Fala um pouquinho da escolha do nome para a agência. O nome Crop, eu tenho que entregar ao autor, né? Foi o meu marido, Wellington. A gente conversando depois de vários nomes, e aí ele falou Crop. Eu falei, amei. É curto, faz relação com agro, né? Está relacionado a colheitas, safras. Falei, é Crop Comunicação, é isso. E aí, então, eu tenho que dar os méritos a ele também. Mas foi algo que quando eu ouvi, bateu assim fundo e eu falei, é esse, Crop Comunicação. Legal, deixar um abraço aqui pro Wellington, então, maridão da Dejane, já tendo participação nos resultados do nome da escolha da agência, em todo sucesso aí vai ter que ser atribuído a ele também, certamente. Só um obrigado, né? Não participação de resultados, espera aí. Legal. Deja, vamos aproveitar agora que a gente está comentando um pouquinho sobre comunicação. Você falou há pouco sobre a importância, né, de mostrar o que de fato é o campo. E a gente, evidentemente, quando fala em comunicação, a gente até chegou a mencionar isso aqui, a gente sabe que existe ainda uma carência, né, de que as pessoas enxerguem o agro da maneira como de fato ele é. O que falta? O que o agro não mostra ainda na sua avaliação? O que ainda precisa ser visto por quem, especialmente, não é do agro? Olha, muita coisa ainda precisa ser trabalhada, principalmente para quebrar algumas narrativas que foram construídas de que o agro é tóxico, de que o agro desmata. Essas narrativas que foram aquela velha história, tanto se fala que uma hora parece que isso vira verdade, precisa ser desconstruído levando a informação correta. É tanto dado, tanta estatística, tanto resultado bom de projetos, de iniciativas que são realizadas dentro das fazendas, mas que muitas vezes isso fica no entorno, entre as pessoas que estão naquela fazenda, entre o pessoal da comunidade, mas isso não é colocado de forma maior para o público. E isso é preciso ser feito com a máxima urgência, porque o agro ele tem uma responsabilidade tão grande e ele está fazendo a sua parte. Cada vez a gente vê iniciativas amplas e sustentáveis de produção na agricultura, na pecuária, e isso precisa chegar ao público, sim, para mostrar que a produção é essencial, mas ela também é feita de uma maneira sustentável, com qualidade. E é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que precisa ser contínuo.
A comunicação não pode ser de uma campanha em um momento e aí se esquece, porque a oposição, digamos dessa forma, também ela ocorre de uma maneira contínua. A todo momento a gente vê ataques ao agro, e ataques que não são verdadeiros, né? Então a gente precisa mesmo investir nisso e trabalhar mesmo para mudar essas narrativas aí que foram construídas por pessoas que muitas vezes nem pisaram numa fazenda, né? Concordo plenamente. Eu acho que você traz uma experiência, um ponto de vista que é fundamental nesse momento, que é justamente o fato da comunicação ter que ser contínua, né? Não é apenas uma comunicação responsiva, uma comunicação de resposta, melhor dizendo, e nem uma comunicação apenas reativa, né? Eu acho que a gente não tem que entender o agro como apenas rebatendo as críticas, mas se você tem uma comunicação instaurada continuamente, é você realmente mostrar tudo que é positivo e que são inúmeras coisas que são positivas no agro, como você citou algumas aqui, e mostrar isso para o mundo, né, com muita frequência e não apenas nos momentos em que você precisa reagir de alguma forma a uma crítica infundada, né? Eu acho que você estar apenas respondendo, você já sai perdendo, né? Acho que é mais ou menos por aí o que você quis dizer com comunicação contínua, eu entendo dessa forma. É isso aí, e muitas vezes até melhorar a comunicação interna nas empresas, entre os colaboradores, abrir mesmo todos os processos que ocorrem para todo mundo. Muitas vezes, e eu já vi isso, a pessoa trabalha em algum grupo, em alguma empresa ligada ao agro, que de certa forma está na cadeia do agronegócio, mas ela não entende como são os processos de produção, o que é feito lá no campo, como é feita a comercialização, e isso é fundamental. As pessoas que vivenciam, elas precisam falar com orgulho, para que todos os brasileiros também, toda a comunidade tenha orgulho. Há muito o que se orgulhar do nosso agro, ele é referência, é tão referência que incomoda muito, e por incomodar, geralmente é alvo. Então, assim, que as pessoas passem a se orgulhar mais do que é feito nos nossos campos, as nossas cidades que têm economia voltada para o agro também, e com isso, então, as pessoas se unam numa só voz também para reverberar todo esse trabalho que é feito, né? Qualidade e credibilidade. Na era da informação e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinmetz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Eu queria aproveitar aqui, Dejane, para te perguntar algo. A gente viu já a sua paixão, né, pelo agro, pela comunicação. Você, como disse, poderia, né, e foi provocada várias vezes pelo seu irmão para não fazer jornalismo, né, não seguir na comunicação e fazer aí agronomia, ser sócia dele, como você narrou aqui. O que a tua família pensa hoje? O que teu irmão, que te provocou tantas vezes para não fazer jornalismo, como eles enxergam a Dejane Arnold hoje, comunicadora, que durante 16 anos esteve à frente, né, da principal veículo de comunicação, principal televisão aqui do estado de TV aberta, e representando durante tantos anos o agro na tela, e hoje comunicadora com uma agência focada em atender clientes agro. O que a tua família fala de você hoje? Ai, Patrone, pegou agora, hein? Olha, eu acho que é orgulho, né? Eu ouço muito do meu pai e da minha mãe. O meu pai, quando eu saí da TV,
Ele até comentou: não preciso mais acordar cedo agora de manhã. Eu acordava para te ver aos domingos. E eles moram longe. Hoje eles não moram mais em Lucas, moram em Ipiranga do Norte. Então era uma forma de matar a saudade até. Mas eu creio que orgulho, sim. Eu já troquei muita informação com meu irmão. Então a conversa até flui. Mesmo em reuniões de família, a gente fala um pouco de agro e a gente se entende. E da mesma forma que eu tenho muito orgulho dele, do profissional que ele se tornou, e eu até complemento que se eu tivesse feito a proposta dele, topado em ser uma agrônoma, eu ia ser uma pessoa realizada também, né? Na época ele queria montar um escritório, então ele falou que eu ficaria no escritório na parte mais administrativa e ele iria ao campo. Mas eu sou realizada da mesma forma, tendo o agro, então, junto com a comunicação. É isso. Legal, eu ia te fazer essa pergunta, né? Tinha anotado aqui para fazê-la, justamente porque a gente vive um momento, e você sabe muito bem disso, né? Que a voz das pessoas que estão no campo, essa voz precisa ser cada vez mais ouvida. A gente tem visto um movimento muito legal de produtoras rurais, produtores rurais, né? Gente que não tem a comunicação formal, não são formados aí em jornalismo, ou enfim, em rádio, TV, que seja, mas estão indo à frente das câmeras, né? Seja por meio da rede social, seja por meio desse ou aquela ferramenta, aquele veículo, para comunicar o agro com a propriedade de quem conhece o que está fazendo dentro da fazenda. Eu acho que esse é um movimento muito legal para dar voz também a esses representantes do setor que fazem o setor acontecer, né? E você, né, olhando por esse prisma também é alguém que faz isso, né? Você não está comunicando a sua fazenda ou o produto que é feito ali na tua propriedade, mas você está comunicando o agro e sempre falando um pouquinho das histórias do campo. Fiz uma correlação aqui, mas para chegar a esse ponto, né, do quanto é importante que quem faz o campo realmente tenha a voz, se comunique, né, e fale, leve adiante a verdade do que está produzindo, do que está fazendo, né? Acho que esse é um trabalho, um movimento muito legal, tem crescido, a gente percebe isso. Exatamente, é fundamental. E é uma curiosidade, muitas vezes, de outras pessoas que também trabalham no campo, mas talvez não na mesma área. Tem um movimento muito legal, o AgroKids, os filhos do Raul Neto de Poconé. Eu acho fantástico o orgulho que as crianças, quando elas gravam os vídeos, elas demonstram orgulho por conhecerem o campo, por fazerem parte daquilo, né? E esses movimentos cada vez mais são fundamentais. Mostrar os bastidores, às vezes algo que é simples para nós que conhecemos o campo é curioso, chama atenção e é informativo para quem não conhece. Então isso pode sim ser uma forma até de mudar essas narrativas, de mudar essa visão que se tem do agro, mostrando um bastidor, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho dessa responsabilidade em melhorar essa imagem, né? Em mostrar o verdadeiro agro que a gente conhece e que é muito bom, né? Legal, exatamente isso, né? Penso dessa forma também, né? Quanto mais comunicadores e mais a realidade, a curiosidade, enfim, o que é o dia a dia do campo, quanto mais isso chegar a outros públicos que não conhecem a realidade, é uma possibilidade de uma construção, de uma aproximação muito maior, né? Que pode no futuro vir a reduzir a quantidade de críticas, né, muitas vezes infundadas, como nós dissemos aqui, ao setor produtivo. A gente precisa realmente conhecer, né, antes de criticar algo, né, e esse seria um caminho que eu vejo como bastante estratégico e que vai fluindo naturalmente, né? Acho que você mostrar, como você disse, curiosidades, né, realidades, as próprias crianças falando do orgulho ali, né, como você citou ali, o caso de Poconé, eu acho que é um caminho muito bacana. Deja, tá muito legal esse bate-papo. Eu realmente fiz questão de te convidar para participar, porque sei da tua história, sei um pouco, né, da tua trajetória, sou testemunha de quanto você é exigente, como eu disse aqui, e apaixonada pelo que faz. E falar de comunicação, né, e agro, acho que é realmente a praia que a gente gosta, né? Eu queria te perguntar algo que vai além da comunicação, né? Para você narrou um pouco da tua história aqui,
a história de vida dos seus pais, toda a oportunidade que foi gerada aqui em Mato Grosso e toda a história que vocês têm construído aqui. O que Mato Grosso representa para Dejane Arnold? Nossa, você está fazendo com que eu tenha muitas reflexões hoje. O que a minha família pensa de mim, o que Mato Grosso representa para mim. Olha, eu não consigo imaginar que eu pudesse morar em outro estado. Eu não consigo imaginar outro estado para minha família. Eu tenho um cuiabaninho de 3 anos e eu sou muito feliz. E eu acho que justamente por essa identificação com a história do agro de Mato Grosso, né? A minha família se identifica, a história dela se identifica com a história de muitas famílias daqui. E há tantos anos, vendo o crescimento das cidades, né? Passa por uma cidade depois de 2, 3 anos, a admiração que a gente tem daquele povo que trabalhou, a cidade cresceu, evoluiu. Isso é muito lindo. Eu amo o Rio Grande do Sul, adoro passear lá. Lá estão pessoas que eu amo, de família, minha avó de 95 anos, tios, tias, primos. Mas para morar e principalmente para trabalhar, para construir uma história de vida, um futuro, visualizando um futuro, Mato Grosso é a minha terra. É aqui que eu vou ficar. E eu adoro também o acolhimento. Eu me sinto mato-grossense. Certamente você é mato-grossense, né, Deja? Veio para cá com 5 anos de idade aproximadamente, construiu tua história aqui, né? Uma bela história. Casou-se aqui, tem um cuiabaninho, como você falou, o Miguel, já com 3 aninhos aí, né? Fincou raízes, escreveu, como eu disse, uma história de sucesso e que certamente vai ter muitos e muitos outros capítulos. Dejane Arnold, eu agradeço você por participar desse programa, relembrar histórias tão bacanas ali, né, que vivenciamos juntos ali, o tempo de MT Rural, resgatar um pouquinho do que foi a história da tua família, né, aqui em Mato Grosso, da tua visão sobre comunicação, quais os caminhos, sob seu ponto de vista, né, para que a gente possa ter uma comunicação cada vez mais assertiva do agronegócio, né, e mais plural, né, levando as realidades do campo para que outros públicos possam também tomar conhecimento, né, e assim, quem sabe, a gente tem uma nova percepção do que é o agro por aqueles que não são propriamente do agronegócio, não conhecem essa realidade. Te agradeço mesmo, parabenizo a tua história, o teu trabalho, né, os teus desafios e êxitos que eu tenho certeza que você, assim como já teve muitos, terá outros tantos pela frente. Obrigado por dividir essa história com a gente, esse momento aqui no podcast. Eu fico honrada pelo convite, poder falar um pouquinho da comunicação do agro, da minha história, né? Isso é muito bom. Se com isso a gente conseguir também que as outras pessoas se interessem por aprender um pouco mais do agro antes de criticar, conhecimento e produzir conteúdo também, que os produtores mostrem o que estão fazendo no campo, já está valendo, né? Tomara que a gente consiga aí o nosso propósito, que é essa contribuição. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.